Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Este canal de bênção para a sua vida. Então, por favor, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Estamos na série Atos dos Apóstolos. Sim, aqui no canal temos várias séries, mas hoje estamos realizando a leitura do capítulo 28 da série Atos dos Apóstolos. Se você assistir a série por capítulo, você vai entender o que significa neste capítulo 28, que diz assim a sua leitura, que está escrito na palavra de Deus a respeito dessa história. Diz assim: já salvo, sabemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha, usando conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigava a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de graveto e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não os deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperava que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma terra que pertencia ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos desenviaram com muitas honras, e, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Passando 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Púlios. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, margeando, chegamos a Régios e, soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com ele 7 dias. Depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro e até a praça de Ápio e a 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graça a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passando 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus, reunindo-se eles, disse-lhe: irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queria me soltar.
por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus impuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por esta razão vos convidei, para ver-vos e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: não recebemos carta da Judéia ou a teu respeito. Nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir a ti o que pensa, porque sabemos que por toda a parte fala-se contra esta seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhe explicava com bom testemunho o reino de Deus e provocava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros os rejeitavam. Havendo diligência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram, sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu os cure. Estais ciente, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E, depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado, e recebia todos os que visitava, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concedentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Que maravilha! Pregando a verdade sem impedimento algum. Por quê? Porque os gentios aceitaram a mensagem. Mas, lendo a palavra de Deus, aqui no último capítulo de Atos dos Apóstolos, nessa série maravilhosa, lendo aqui a palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 31, porque esse capítulo 28 tem 31 versículos, e eu fazendo a leitura fui percebendo algo muito importante. Porque do capítulo, do primeiro versículo deste capítulo até o versículo 10, do 1 ao 10, temos vários acontecimentos. Sabe aquela semana que passa e você fala: nossa, essa semana passou que nem percebi. Porém, tem semana que você fala: está acontecendo de tudo aqui. Pois do primeiro versículo ao versículo 10, temos as lutas dos homens para vencer as ondas. Depois o frio extremo e o esforço para achar madeira para o fogo. Fazer amigo na ilha, com os índios, com os moradores ali estranhos. Tem a serpente, várias serpentes na ilha. Uma faz sua vítima, que pegou Paulo. Temos vários doentes na ilha. Os problemas eram muitos. Mas no versículo 10 diz que com muita honra nos despedimos. Olha bem,
Olha bem para mim. Seja abertos os teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda, na ilha de Malta prevaleceu a humildade, a humanidade dos moradores daquela ilha. Do que chegaram, olha, veja que chegaram do homem de Deus, a saber, Paulo, a serpente, o frio. A Paulo, ele não disse, eu tenho poder, porque quando a serpente mordeu, ele só apenas balançou a mão. Ele não disse, eu tenho poder. O dono da ilha não disse, quero algo em troca para vocês ficar na ilha. Para vocês ficarem aqui, eu preciso de alguma coisa. Não, houve humildade do dono da ilha, houve humildade dos moradores, houve humildade dos soldados e houve humildade também dos moradores. Os soldados não mataram a ninguém. O que houve foi paz, porque está escrito, bem-aventurados os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. A humildade, irmãos, que está escrito em Mateus 5. Olha o que diz, bem-aventurados os mansos. Mateus capítulo 5. E os homens ali daquela ilha foram os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Veja que Deus fez justiça e o soldado não quis matar mais ninguém. Veja o que está escrito, a Bíblia diz que eles tiveram humanidade, mansidão, tiveram amor. Por isso está escrito, bem-aventurados são vós, que praticai tudo que está escrito em Mateus 5. Bem-aventurados os misericordiosos, os homens da ilha foram misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores, os homens da ilha foram pacificadores com esses homens, com Paulo e com os soldados e com os presos. Os homens da ilha foram amorosos, foram mansos, foram humildes. Tudo que está escrito em Mateus capítulo 5. Porque o dono da ilha, os presos e os soldados, Paulo foram perfeitos. Tudo que aconteceu ali foram perfeitos. A perfeição foi tão ali na ilha de Malta que todos os doentes da ilha de Malta foram curados. Aí acontecem vários milagres na ilha de Malta. A sua igreja é uma ilha. O que acontece, tudo que acontece na nossa vida é conforme Mateus capítulo 5. Apocalipse 3, versículo 8. Aconselho que de mim compre colírios para os olhos, a fim de que veja. Então, os homens daquela ilha de Malta, do versículo 1 ao versículo 10, eles tinham o colírio, que era a humildade, mansidão, humanidade, paz. E eles receberam o quê? Receberam cura, receberam o evangelho. O pai do dono da ilha foi curado, o homem da ilha foi curado, os moradores que estavam enfermos foram curados. Todos receberam bênção. Por quê? Porque todos praticaram Mateus capítulo 5. E o colírio para os olhos é isso, Mateus capítulo 5. É o colírio para os nossos olhos. Agora, se nós observarmos do versículo 11 até o versículo 14, ficaram 3 meses na ilha. Foi suficiente para Deus usar Paulo para curar a todos. Tem líderes religiosos que têm 50 anos de ministério, que suas orações não curou nenhuma dor de barriga dos seus fiéis. Mas eles gritam, eles pulam, ele cai no chão, fala em línguas embaralhadas e pede dinheiro. Aí eles sabem, sim, aí eles sabem bem fazer essas coisas. Navegando, do versículo 14, do versículo 11 ao versículo 14, fala dessas coisas.
Navegando eles, passam por alguns portos e chegando em Puteoli, encontraram crentes ali, mutantes, né? Encontraram crentes ali, iguais aos crentes de hoje. Receberam e os detidos, receberam Paulo, receberam os soldados, receberam o homem de Deus por 7 dias. Lá não aconteceu nada. Por que lá não aconteceu nada? Porque não foi permitido, Paulo não pregou o evangelho e eles não receberam o evangelho conforme era para se receber. Receberam por 7 dias. Não, a Bíblia não diz que não aconteceu nada ali. Como também em várias igrejas não acontece nada. Passa dias e meses e anos e ninguém é curado, não acontece nada. Assim também foi durante 7 dias em Puteoli, quando Paulo ficou com aqueles homens durante 7 dias. Aí, queridos irmãos, do versículo 15 até o versículo 31, traz uma história impactante também. Porque quando eles chegaram ali em Roma, mas quando chegaram a Roma, os crentes vieram receber Paulo e os outros detidos, os presos, os soldados, o centurião ali e o homem de Deus por nome de Paulo. Receberam todos, sob a tutela de um soldado que tinha Paulo a liberdade de pregar o evangelho. O soldado ia com Paulo para tudo que é lugar, porque Paulo ele estava preso, porém, como se fosse hoje, né? Tem um sistema de proteção que coloca algo na mão, nos pés, para ficar em uma pena provisória ou em liberdade provisória. Assim foi com Paulo, mas Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo pregava a palavra de Deus. Então, do versículo 15 ao versículo 35, traz essa verdade. Essa verdade. Paulo fala aos religiosos: vocês estão com o coração duro. Veja que Paulo, do versículo 15 ao versículo 20, Paulo fala que Paulo pregava todos os dias. Do versículo 21 até o versículo 35, Paulo fala aos religiosos: vocês estão com o coração duro, com a mente cauterizada, vocês dão o dízimo, sacrifica, dão oferta, guarda o sábado, fazem propósitos, campanhas, mas não conhece, vê o Cristo. Aí eles terminaram o discurso dizendo: o profeta Isaías, veja o que Paulo terminou o discurso dizendo: o profeta Isaías, lá em 43, tem olhos e não vê, ouvidos e não ouvem. Hoje é assim. Tem pessoas que usam um véu na cabeça. O paletó é perfeito. O envelope do dízimo está no bolso. A sacola com o dinheiro já está separada. Hoje é sábado. Me santifiquei. Estou na igreja. Sou dizimista, sou ofertante. Eu faço a obra de Deus. E você vê que o que falta é abrir os olhos, a mente, para reconhecer que todas essas coisas que os religiosos praticam afastam eles mais de Deus. Porque a mensagem que Paulo trouxe para os romanos, veja que lá em Romanos capítulo 10, versículo 4 fala: o fim da lei é Cristo. Por que os romanos aceitaram Jesus? Por que os gentios aceitaram Jesus e os religiosos não aceitaram Jesus? Porque aí há uma diferença a respeito de Mateus capítulo 5. E eu convido a você, queridos irmãos, porque eu, missionário M.M. Barbosa, tenho uma palavra para você.
Lá em Mateus, versículo 23, capítulo 23, versículo 15. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, ai de vós, religiosos, que fazem uma campanha, um propósito, que faz uma campanha para rodear a terra. Uma vez feito isso, tornei-vos filho do mal 2 vezes. Olha que interessante, porque nós, da Semeando Unção, eu aqui, missionário M.M. Barbosa, eu digo para você, a vida de um crente resume-se em Mateus capítulo 5. A religião, as igrejas, a religião em si, elas ensinam uma maneira complicada, cruel e maldosa em servir Deus. Mas Mateus capítulo 5 fala que é de outra maneira que você tem que servir a Deus. Mateus capítulo 5. E quando você serve a Deus conforme Mateus capítulo 5, acontece a mesma coisa que aconteceu na ilha de Malta. Mas quando você se torna religioso, uma pessoa que está sendo dominada pela sua religião, acontece nas vossas vidas a mesma coisa que aconteceu lá em Roma com os religiosos, os judeus religiosos. Endureceu-se o coração, tinha olhos e não viram, ouvidos e não ouviram. Eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês encontrem a verdadeira paz que está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos ensina a observar Mateus capítulo 5. Que Deus abençoe a vossa vida. Como é bom, finalizamos a série. Chegamos no final da série. Aqui deste canal Semeando Unção. Que maravilha, queridos. Essa série ficará disponível no canal Semeando Unção. Que bênção. Um beijo. Um abraço a todos. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja contigo, morando sobre você. Que você seja o tabernáculo do Deus vivo aqui na terra. Obrigado a todos por se inscrever no canal.